E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Eng Talk, um podcast que foi criado para o universo da engenharia. E olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema aqui extremamente importante. A gente vai falar sobre planejamento urbano no município de Caratinga. Eu sou Edgar Marques, o seu apresentador, e hoje para tratar desse assunto, a gente vai conversar aqui com o Bruno Alcântara. Seja bem-vindo ao Eng Talk, Bruno. Bom dia, Edgar. Eu que agradeço aqui o convite. Satisfação fazer parte aí desse projeto do INEA. A Versa Urb, eu estou muito satisfeito de estar aqui contribuindo para poder falar de Caratinga um pouco e trazer um pouco da nossa experiência e da nossa visão aí. Bruno, você é arquiteto e você é sócio também da Versa Urb, né? Isso. Sou arquiteto urbanista desde 2003. Fiz mestrado também na mesma escola em planejamento urbano, né, em 2017 a 2019 e recente agora uma formação aí de especialização na área de gerenciamento de projetos, né? E sim, sou um dos sócios da Versa Urb. A Versa Urb é uma empresa do Grupo Versa, né? O Grupo Versa é um grupo já estabelecido aqui em Caratinga, da área de tecnologia, sócio do Glauber, do Flávio, do Ebert. Eles têm esse projeto desde 2012, né, da Versa Tech. Desenvolvem sistemas, né, e suporte informatizado de tecnologia para municípios, com foco muito grande em municípios. Tem soluções para saúde, educação, assistência. E em 2018 para 2019 veio esse projeto aí de criarmos aí a Versa Urb, né, que é uma empresa que nasce aí nessa veia tecnológica, pensando em levar para dentro do planejamento urbano esse suplemento e incremento, né, de soluções tecnológicas no processo e na solução final para municípios. Bacana. E a gente tem um público bastante robusto aqui de estudantes de engenharia, arquitetura, e é interessante, né, a gente estar apresentando esse leque de oportunidade, né, que esses profissionais que estão saindo da faculdade hoje vão ter, né? Quando você pensou em trabalhar nessa área, você já conhecia alguém? Como que você entrou nesse segmento? Esse segmento, para mim, ele é antes da faculdade, sabe? Acho que eu ainda, estudante aí de segundo grau ali, eu já senti ali que eu tinha uma veia ali pro lado da cidade, né? Então, alguma coisa como geografia, área de expansão urbana, crescimento, né? Urbanização de favelas era uma coisa que já me tocava de alguma forma. E quando eu fui para arquitetura, desde lá os meus estudos mais entusiasmados eram no campo do planejamento urbano e do urbanismo, né? Então, desde os anos 98 aí que eu iniciei a faculdade, que eu entrei para esse ramo e quando eu me formei, eu tive uma trajetória aí desde 2003, 2004 até o final de 2015, ininterruptamente trabalhando em serviço público, né? Como diretor de planejamento urbano, como assistente técnico, como chefe de gabinete e como diretor também de regulação metropolitana na primeira gestão da Agência de Desenvolvimento do Vale do Aço, de 2012 até 2015. Então, de início, né, o meu foco foi trabalhar o planejamento urbano por dentro do balcão, né? Então, eu ocupei cargos públicos, né? Fui concursado em município, em Timóteo, durante muito tempo. Então, quando veio o projeto da Versa Urb, eu já estava, assim, querendo continuar atuando com planejamento, mas fora do balcão, né? Eu já tinha consolidado essa experiência dentro do balcão e queria ter outras experiências. É bacana. A gente sempre está falando aqui sobre a importância de você ir para a faculdade com a bagagem, né? Você, antes de entrar na sua faculdade, já estava, então, trabalhando, já estava inserido nesse mercado, né? Até que, vamos dizer assim, num mercado formal não, né? Uhum. Porque o meu contato foi como desenhista técnico, né? Na adolescência ali, antes de entrar, prestando serviço para empreiteiros da CEMIG, né? Assim, bem terceirizado, mas já na prancheta, né? Ainda no tempo do nanquim. Então, nos anos 90 ali, eu já era um desenhista, né? A nanquim, vamos dizer assim. E fui ter contato com o CAD lá para 2001, 2002 na faculdade, aí que eu fui me deparar, né, com um ambiente tecnológico, assim. Mas então, é, não tem, né, diga, a formação técnica formal, né, vamos dizer assim, aquela diplomada, mas a inserção técnica desde sempre, né? Mas já conhecia o mercado, né? Já estava atento ali na movimentação, né? Tá, e o Bruno, o que que define um bom planejamento urbano? Bom, o planejamento urbano, antes de qualificar como bom, né, o que eu entendo dele e eu vejo, em linhas gerais, as pessoas não entendem muito, né, o urbanismo, planejamento urbano, gestão urbana, o que é isso, né? Tudo é cidade. O planejamento urbano, ele é uma disciplina ou ele é uma atribuição
quase que privativa do Estado, né? A gente aqui não consegue juntos falar, olha, é proibido colocar rampa de veículo no passeio. Eu e você não temos esse poder. A gente como técnico sim, mas temos que estar dentro do Estado para que ele regule o espaço. Isso vem da Constituição, né? Essa prerrogativa de zelar pelo território, né? Ela é do município. Então o planejamento urbano é uma atividade inerente a ele. E o planejamento ele está preocupado em antever, né? Como o nome diz, ele não está executando nada, ele está planejando, né? Planejando o desenvolvimento da cidade. Então, um bom planejamento urbano, Edgar, é um planejamento em que você tem uma base técnica sólida, né? Você tem uma estrutura de governo com cargos, com pessoas, com aparelhamento, para lidar com os problemas urbanos que não têm fim, né? Desde o 1750, quando começou os movimentos da Revolução Industrial na Inglaterra, sobretudo, que as pessoas se deslocam do campo para a cidade para ter um modo de vida diferente, né? Então a gente lida o planejamento urbano com um modo de vida que, em tempos passados, né, ele era um modo de vida regulado pelo sol, pela chuva, pelo clima, o espaço-tempo, né? Por mais que já existissem cidades pré-históricas, mas ela no modo de vida não era urbano. As cidades eram centros de troca, né? Quando a gente vem para um mundo industrial, como a gente conhece quem convive com Ipatinga, de modo que tem usinas, né? Com o tempo do apito, né? O tempo da máquina, o tempo do trem, o tempo do relógio. Aí isso já muda um pouco a relação. E hoje, o planejamento urbano lida com um modo de vida que é um pouquinho mais complexo, que ele é instantâneo, que ele é digital, que ele é tecnológico, que ele reduz distâncias geográficas por causa da tecnologia. Então a telefonia com a internet, né? Hoje, o modo que a gente tem, o planejamento urbano está lidando com esses modos de vida e tantos outros que podem ser verificados dependendo do jeito que faz a análise, né? Então, um bom planejamento urbano é aquele que dá conta, né, de primordialmente atender as pessoas, né? Se a necessidade de um determinado município é A, não vamos olhar para o jardim do outro para achar que minha grama é pior ou melhor, né? A gente tem que ter esse olhar. Então, para mim, um bom planejamento é aquele em que o município consegue estar perto do cidadão, né? E consegue atacar, em termos de desenvolvimento, aquilo que mais aflige, né? Então, esse é um bom planejamento. Agora, falando de pessoas, né, de comunidades, como Caratinga vem integrando a participação da comunidade nesses processos? Então, Caratinga, eu acompanho aqui desde 2011 como profissional, trabalhando aqui na região, né, sempre atuante aqui. E o que eu tenho visto é que, recentemente, né, nos últimos 12 anos pelo menos, houve uma pressão até legislativa, vamos dizer, para poder criar planos diretores, ter sua legislação urbanística ali regulamentada. Mas como eu te disse, né, para mim um bom planejamento não é bem o que está na cartilha, é o que as pessoas precisam mais. Então hoje, Caratinga, com a comunidade, ela tem promovido inúmeras audiências públicas, né, e mobilização direta na comunidade nos projetos de regularização fundiária, né? Essa participação, né, ela, por mais que depende da iniciativa do município, isso é louvável, mas ela também é prerrogativa constitucional, né? Ela é uma obrigação do administrador público, do prefeito, do secretário, que ao fazer projetos de cunho de planejamento urbano, é obrigatório o envolvimento da comunidade neles, né? Então, você tem uma legislação que garante, e o município, pelo menos onde eu tenho estado bem próximo, né, nos últimos anos, ele tem feito assim uma aproximação fantástica da comunidade. Haja visto aí 2 audiências de entrega de títulos no Dr. Eduardo, mais de 38 audiências que aconteceram em diversas comunidades, Salatiel, Bairro das Graças, Conquista, Miranda no Esplanada, Vale do Sol, todos os distritos. Então, nos últimos anos, né, a presença do município e a relação com a comunidade tem se dado ali muito forte nesses projetos de regularização fundiária. Agora, quando a gente fala de crescimento urbano, desenvolvimento sustentável, imagino que vocês têm muito desafio ali, né? Quais são os maiores desafios para vocês? Sim, pensando em Caratinga, né, eu entendo que hoje os principais desafios é ela conseguir alinhar uma expansão horizontal, que é algo que tem acontecido. O que é essa expansão horizontal? É um crescimento para além das divisas tradicionais da cidade. Isso é uma reflexão interessante, porque desde que o carro e a internet com o celular chegou, né, o impacto que a gente assiste ele tem sido mais rápido. Eu me lembro bem que
20 anos atrás, Uhum. falar em 20 quilômetros, 25 quilômetros, ele era alguma coisa longe para você se deslocar. Hoje em dia as pessoas moram, né, a 15, 20 quilômetros de qualquer cidade e está tudo certo. Né? O que permite isso? Tecnologia, o carro é muito mais acessível, né? Uhum. Haja visto nos anos 2010, o boom que o Brasil teve de veículo per Sim. capita, né? Os dados são assustadores, é quase que o dobro. Teve um período de isenção de IPI, enfim. Mas é um modo de vida que veio e tornou mais acessível o veículo, né? Pensar mesmo como o censo, né? É per capita. E a outra questão é a tecnologia da internet, né? O número de antenas, né? A infraestrutura de internet, ela é muito mais robusta do que há 10 anos atrás. Então, o que impede de a gente estar aqui e, ao terminar, você deslocar para sua casa algo em torno de 6, 7, 8, 12 quilômetros e até numa área com características rurais. Uhum. Então, ocupar o território de forma extensiva não é uma novidade aqui em Caratinga, né? Isso dentro da ciência, isso é pesquisado há mais de 30 anos no mundo e é definido como urbanização dispersa. É aquela que tradicionalmente expande para além do perímetro urbano, que historicamente sempre foram grandes também, né? Nunca foram pequenos. Então isso aqui em Caratinga, eu posso falar de algo em torno de 50 a 100 loteamentos que estão numa condição de ocupar parte do território com essas características, fora do perímetro urbano, né? Então, aliar esse tipo de urbanização, que quer cada vez mais avançar sobre o território não ocupado, e que, ao mesmo tempo, ele depende cada vez mais de um centro infraestruturado, significa a gente trabalhar com pico, né? Caratinga, hoje, a gente vê a hora do rush. Uhum. Né? Algo que eu estudei nos livros de geografia, que era uma coisa restrita a metrópoles, né? Não é mais. A gente vai a Manhuaçu, tem hora do rush. A gente vai a Muriaé, tem só cidades médias. Vai a Viçosa, hora do rush. Esse engarrafamento, vamos dizer, né? E a gente vê aqui como que deslocar municípios vizinhos para cá, né? E o que existe no caminho entre esses municípios e Caratinga, que cada vez mais se ocupa e não se ocupa com uso rural. Uhum. Se ocupa com o uso urbano, né? A finalidade do uso do solo tem se convertido do rural para o urbano, mesmo que ocupado por sítios de lazer, chácaras, né? Casas de fim de semana, mas não é uma atividade agro-silvio-pastoril, né? Agricultura, pecuária, extração. Não é extrativismo, é agroindústria. Então essas são as atividades rurais, não sendo é atividade urbana, de baixa densidade, com uma paisagem, aquilo que se apresenta diante dos olhos, com características rurais, mas com a finalidade urbana. Então, como é que a gente alia isso, né? O desafio para mim é a gente dar conta de que o centro tem que se requalificar. O centro de Caratinga precisa se requalificar, né? Um dos pontos interessantes aí para esse centro enquanto desafio são os potenciais.